Irmãos, onde a palavra de Deus está, tem cura, tem milagre. Onde a palavra de Deus está, tem o poder de Deus para dar esperança. Não tem nada mais poderosa nessa terra do que a palavra do Deus eterno. Por isso, todo culto, toda adoração, o Espírito do Senhor já está trabalhando no nosso meio. E através da sua palavra, nós somos tremendamente abençoados. O Senhor fala conosco. Eu estava ali recebendo muito, gosto de ficar quietinho ali, participando assim, meu espírito envolvido com tudo que estava acontecendo. Que bênção. Queridos irmãos, hoje eu quero ministrar sobre um tema que tem sido algo assim, muito presente na minha vida. Há muitos anos eu tenho ministrado muitos cursos, muitas palavras, palestras. Esses dias eu estava vendo, tem mais de 1000 conteúdos de pregações, áudio, visual, áudio, estudos. Em nosso canal lá tem uma série de conteúdos, né? Rev Roberto Barnabé Oficial. Lá no YouTube você vai ver também, no podcast. A gente tem também um trabalho bacana lá, realizado pelo nosso trabalho de multimídia, né? Divulgação em rádio, né? Tem uma web rádio da igreja, Palavra de Fé. Tem mensagens 24 horas. A mensagem de oração, louvor, pregações. São 24 horas você escuta mensagens dessa igreja, 24 horas no mundo. É uma bênção, uma bênção. Eu acho que eu estou conhecendo alguém que está entrando ali. Eu acho que é o Jorge. Que bênção, Jorge. Seja bem-vindo. Vamos dizer o Jorge, seja bem-vindo? Seja bem-vindo, Jorge. Essa palavra tem assim me perseguido há alguns anos e eu quero transmiti-la para vocês. E o poder dessa palavra para mudar a circunstância, para transformar, para abençoar famílias, chefes de famílias, senhoras, senhores, empregadores e empregados, pastores, ministros da palavra de Deus. Essa para mim tem sido uma palavra para transformação. Eu acredito que tem sido uma das mais poderosas ações entre todas as coisas que Deus tem feito para a vida do ser humano, é justamente trazer essa consciência da mente humana, o poder do formato de andar por essa palavra. E eu quero que você entenda isso. E para chegar a esse momento, eu já agradeço a Deus por você estar aqui. Entendo que você não veio aqui em vão. E acredito que essa palavra ela tem uma mensagem muito poderosa para mudar a sua vida, para mudar seu destino, mudar seu curso. Como eu disse a vocês, a palavra de Deus é poderosa e não tem algo mais poderoso do que a sua palavra no nosso meio. Eu quero orar com você. Se você puder, faça assim como eu. Coloque a sua mão na sua testa e diga assim: Senhor Jesus, sobre a minha mente, a tua palavra possa operar nesta noite. Eu abro a minha mente para receber tudo aquilo que tu tens para transformar a minha vida, a minha família, os meus negócios, aonde eu colocar a minha mão, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estela, vai me acompanhar aí? Beleza. Então, irmãos, eu quero ler alguns textos da palavra de Deus e vamos ministrar sobre este assunto. Demolindo as fortalezas
da mente. Tem sido algo muito forte em minha vida. Como nós podemos criar fortalezas através dos nossos pensamentos que impede-nos de prosseguir, de avançar. E uma das formas que mais pode impedir o ser humano são os seus pensamentos. E eu quero mostrar para você quantas coisas você tem feito e pode mudar para que não viva mais em fracasso, nem tampouco com uma vida espiritual tão diminuída na presença de Deus. Eu quero que você entenda que tudo que gera na sua vida, tudo que gera no seu corpo, tudo que gera na sua família, tudo que gera em seus objetivos, tudo que gera para as suas ações, começa através dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são matrizes daquilo que vai ser materializado, daquilo que vai ser realizado. Seus pensamentos, eles podem te levar para o sucesso ou para o fracasso. Seus pensamentos são importantes, desde que você saiba entender que você nasceu para seguir um sonho, para seguir um projeto. Ninguém nasceu por nascer. Todos nós vimos a esse mundo para uma designação, para um formato, para alcançar alguma coisa. Então você não está aqui por estar. Você está aqui porque você tem uma missão. E você tem uma missão especial. Você pode dizer isso? Eu tenho uma missão especial. Isso. Você não pode interromper que isso se realize na sua vida. Você não pode interromper que isso se concretize na sua vida, a não ser que os seus pensamentos possam te sabotar, possam ser fortalezas para que você crie formatos errados daquilo que você tem aqui nessa vida. Eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo nos levando a essa orientação. Porque Deus não nos deu, né? A minha tradução fala isso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de poder, de amor e moderação. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao verso 5. 2 Coríntios. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, para nós iniciarmos essa palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Deus abençoe. Derrubando todos os pensamentos errados. O apóstolo Paulo diz que Cristo levou cativo todo cativeiro. Pensar da maneira como Deus quer pode ser algo muito difícil. Fazer da maneira como Deus quer pode ser algo também muito difícil.
Porque tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas começam através dos nossos pensamentos. Pensamentos. Como os seus pensamentos podem afetar a sua vida física, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. A maneira como você pensa a respeito de você, você modela. E o apóstolo Paulo está falando a respeito de como devemos destruir fortalezas, porque queremos modelar um formato de vida para sermos prósperos, abençoados, mas se os nossos pensamentos são pensamentos de medos, de covardias, de pensamentos que venham anular, sabotar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como são os seus pensamentos a respeito daquilo que você quer alcançar? Aquilo que você está buscando? Até mesmo na sua comunhão com Deus. Como você se olha? Como você se enxerga? Quem é Deus para você? Como você entende que você deve estar na direção de Deus? E muitos desses questionamentos têm chegado a milhares de pessoas. E como elas pensam, elas são. Como elas agem através daquilo que os seus pensamentos produziram. E o apóstolo Paulo está tratando justamente disso, quando ele fala que Cristo levou cativo tudo que nos aprisionava, tudo que nos escravizava, tudo que nos tornava tão pequenos e medíocres, tão ínfimos diante da sua presença. A Bíblia diz que Cristo tomou cativo todo o cativeiro da mente humana. É como que um guerreiro que saiu para a guerra e trouxe agora os seus troféus. E esses ele apresenta como fruto da sua conquista. Seu troféu faz parte do que ele ganhou. Então, a palavra de Deus nos diz que quando Cristo foi ali crucificado, ele estava vencendo por nós, não por ele. A sua morte não era uma morte a não ser vicária, substitutiva. Ele morreu por mim e morreu por você. O seu sacrifício foi para tirar toda a maldade e tudo aquilo que nos obstruía. Ele tirou o cativo que nos aprisionava. E ele levou agora todo aquele sentimento de fracasso para apresentar como troféu da sua grande vitória diante de Deus. Isso significa que no mundo espiritual não existe ninguém que possa ser menos do que aquilo que Deus tem para ele ou para ela, se ouvir e entender o que os seus pensamentos têm que alcançar. Eu quero dizer que muitas pessoas hoje têm sido escravas dos seus pensamentos e de uma forma medíocre têm agido diante da família, diante de Deus, diante de seus pais, diante dos seus professores, diante dos seus pastores, porque seus pensamentos ainda estão no formato de escravidão, num formato que ainda se tornam presos às emoções de fracasso, aos sentimentos de fracasso, a um espírito que norteia a tristeza, pessoas que ainda estão escravas aos sentimentos do passado, que ainda carregam uma corrente com uma bola bem pesada de ferro, estão andando e puxando como que se isso fizesse parte de suas vidas e não tenham a mente libertas, uma mente curadas. Paulo está falando que ele nos deu agora uma força, um poder para destruir todo espírito de fortaleza. Onde está o espírito de fortaleza? Em todo formato de pensamento que te escraviza. Em toda ideia
que te diz que você não tem valor nenhum. Em toda a ação em que te leva a sempre se olhar como pobrezinho, como alguém que está sempre mendigando a carência e a ajuda das pessoas, porque é tão pobrezinho que não consegue se entender. A Bíblia diz que Cristo nos deu o poder para despedaçar esse sentimento de fortaleza. São pessoas que não conseguem fazer nada porque nunca tentaram. São pessoas que são derrotadas dentro de si porque seus pensamentos são pensamentos de derrota. Não conseguiram fazer nada porque não tiveram iniciativa, porque seus pensamentos são pensamentos de derrota. Paulo está falando sobre isso, porque é uma das ferramentas poderosas de Satanás, lançando sobre as mentes que não são capazes. Tem histórias de pessoas que ainda ficam contando nostalgicamente a respeito da desgraça dos seus pais, como se isso fosse justificativa para que eles não fizessem nada, para que não tenha nenhuma ação, porque seus pais foram assim, viveram assim e vão ser sempre assim, porque existe uma matriz cultural que eles carregam. É um espírito de fortaleza. Esses dias eu estava assistindo um comentário de alguém falando sobre uma senhora que concluiu seu curso de Direito, e ela trabalhava como gari, e ela já tinha mais de 60 anos, mas ela insistiu em trabalhar, em estudar, trabalhar e estudar. Possivelmente, muitas coisas surgiram para que ela ficasse presa, impedida, e não seguisse, mas no dia da sua formatura, ela tira uma foto muito impressionante. Ela está com a sua beca e tira uma foto do lado daquele caminhão de lixo que ela trabalhou e granjeou para bancar o seu curso de Direito durante aqueles anos, mas com orgulho. Sabe quando você tem um pensamento e isso gera valores, isso gera aquisição, e isso gera vontade? Tem pessoas que pensam tão erradas a respeito de si que os seus corpos adoecem, inflamam, seus corpos ficam completamente sem força, porque eles têm um pensamento verdadeiro de que não vão conseguir, de que não são nada. São sentimentos de fortaleza. Eu quero perguntar a você essa noite. Você está confiando em Deus? Repito, você está confiando em Deus? Eu aprendi a ter pensamento a respeito de como confiar em Deus. Sofro, como qualquer pessoa, mas eu aprendi a confiar e descansar em Deus. Não adianta, se você tem pensamento a respeito de Deus, veio para esse culto e vai sair daqui com o mesmo problema que você entrou. Se você está confiando em Deus, por que você está preocupado dessa forma? Se você confia em Deus, por que você repete as mesmas coisas para o seu cônjuge, para os seus filhos? Por que você fala as mesmas coisas como que se Deus não pudesse agir na sua vida? Você confia em Deus? Por que você está preocupado? Como isso pode acontecer, pode acabar na sua vida? Os nossos pensamentos, eles podem nos levar para perto de Deus ou nos distanciar da sua augusta presença, da sua segurança e confiança. Eu quero dizer que você pode estar gerando ações que sua mente aprendeu errada. Te ensinaram o tempo todo errado.
eu só tive 2 igrejas na minha vida. Eu saí da Igreja Batista e vim para a Igreja do Nazareno e Zefini. Mas uma coisa que eu sempre lutei para que minha mente entendesse como eu deveria agir diante de Deus. Você pode estar gerando ações que sua mente aprendeu errada, porque você aprendeu com pessoas erradas. Eu já saí da minha cidade de Nilópolis para ir para vários lugares. 9 horas de viagem de ônibus, 4 horas de viagem de avião, 3 horas de viagem de avião, porque eu ia ouvir alguém falar algo que me interessava. Porque aquilo que me interessa me promove. Aquilo que eu busco me faz crescer. Eu quero dizer que você pode estar gerando ações erradas dentro da sua mente porque você aprendeu errado. E nunca muda, sabe por quê? Você tem uma matriz enorme dentro da tua cabeça e cheio de estereótipos, e você não consegue, parece que você está preso, acorrentado. Não, porque meus pais falaram que eu não conseguiria nada, alguém falou que eu não chegaria a lugar nenhum, e eu não tenho valor algum, eu sou uma pessoa sem importância para a família, ninguém liga para mim. E são essas as lições que aprendemos na vida. Muitas pessoas estão repetindo coisas que ouviram na infância, na adolescência, na juventude. Aprenderam erradas. Essas pessoas aprenderam com pessoas erradas. Seus pensamentos estão produzindo aquilo que você aprendeu errado. E se eu te disser essa noite que você tem poder para quebrar essas correntes, você tem poder para dizer: não, eu não quero mais nada desses ensinamentos errados, eu quero alcançar, através dos meus pensamentos, as ações mais fortunas e mais prósperas que Deus tem para mim. E é onde eu quero conduzir você, porque nós repetimos padrões, nós repetimos ações, e se repetimos padrões e ações de coisas erradas, vamos ficar com os nossos pensamentos errados. Por isso eu peço a Estela para colocar de novo 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. É uma das formas que Satanás mais trabalha para impedir a mente humana de alcançar aquilo que Deus tem. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está falando dos nossos próprios pensamentos. Carne é a atitude dos pensamentos. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não são os nossos pensamentos, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem fortalezas na sua mente. E temos poder não só de destruir essas fortalezas, anulando nós sofismas. Tudo aquilo que parece ser verdade, mas é mentira dentro de nós. Nós vivemos uma verdadeira mentira. Nós falamos que confiamos em Deus, falamos que podemos alcançar, mas dentro de nós existe um espírito de fortaleza, medos, traumas, vozes do passado. Não são fantasmas, não, mas é reprodução dos seus pensamentos. Muitos aqui ainda estão presos a alguma coisa de preconceito. Muita gente presa a algum sentimento relacionado à cultura, relacionado a algum tipo de escravidão, de conversas do passado, e ainda vive assim. Deus, quando olha do céu à terra, Ele não está vendo cor da pele, pigmentação, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo, e da onde você é, para onde você vai, o tamanho da sua mão, o tamanho do seu pé.
a sua altura, a sua largura. Quando Deus te olha do céu à terra, Ele te vê como um filho e uma filha abençoada, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Precisamos destruir fortalezas. São pensamentos que permanentemente nos sabotam, trabalham contra nós. Não são pensamentos de fé, não são pensamentos espirituais, não são pensamentos morais, mas são pensamentos que nos difamam, que ignoram o que Cristo fez por nós. E ainda nós acabamos reforçando uma argumentação falsa. Paulo está falando sobre isso, sofisma. Você não é um fracassado, você não é uma pessoa incapaz, você não nasceu para viver assim, dessa maneira que os outros te humilham, não. Por isso eu digo, para mim não tem preço o aprendizado. Eu deixo de comprar roupa, sapato, deixo de comprar qualquer coisa para ficar aos pés de um mentor, para ficar aos pés de quem sabe mais que eu. Não canso de falar isso, que uma das minhas ações na faculdade era sentar na primeira cadeira quando o professor ia falar e eu ficava ali babando. E ainda continuo babando e elogiando os meus mestres, porque aqueles que me promovem, aqueles que me ensinam, eles estão tirando fortalezas da minha mente. A maior coisa que você pode ter na sua vida é a sua mente. Liberta de fortalezas. Não adianta você ficar pensando no passado, não adianta você falar do seu fracasso no casamento, seu fracasso na empresa, seu fracasso como filho, seu fracasso. Importa o que você é agora. Retire essas fortalezas. Nós não precisamos ficar agindo como se estivesse nos vitimizando. Precisamos reconhecer o que eu quero, para onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? Traumas, medos, repetições de padrões errados, gritos, brigas, insegurança, são coisas que nos aprisionam. São coisas que nos limitam diante de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser alinhados com a palavra de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser alinhados com a vontade do Espírito Santo, amém? Os nossos pensamentos precisam ser alinhados com aquilo que as Escrituras Sagradas nos garante. Eu quero deixar uma palavra aqui muito forte, e eu quero que seja forte mesmo. Não fique em nenhum lugar aonde não esteja a palavra de Deus. Não fique em nenhum lugar aonde a palavra de Deus está ausente. Às vezes eu sou interpelado a respeito de determinadas coisas e as pessoas me perguntam, pastor, mas que tipo de culto é esse? Que tipo de coisa é? Eu falo, é tudo menos culto a Deus. Se não tem a palavra de Deus, Deus não está presente. Eu quero que você entenda isso, como começar a mudar a sua mente, trazendo o padrão de Deus para a sua vida, para a sua família, trazendo o padrão das Escrituras Sagradas para a sua mente. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Não adianta você ficar filosofando coisas da vida, do mundo, e querer colocar isso como se fosse uma forma de ajuste, de satisfação da sua mente. Não adianta. Ignore essas coisas, traga o padrão de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo chama atenção para que nós não nos nivelemos ao nível do mundo. Mas ele fala para que a nossa mente seja
totalmente capturada pela vontade de Deus. Romanos 12. Portanto, Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... É a nossa mente que renova, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Confiando em Deus, a sua mente descansa nele. Trazendo o padrão de Deus, a sua mente descansa nele. Hebreus 4, verso 1 ao 3, o escritor aos Hebreus fala que nós entramos, quando confiamos em Deus, no seu descanso. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu, como ele. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos aonde? No descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Ele diz: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quando passamos a confiar em Deus e viver esse padrão, nós entramos no descanso e vivemos agora numa sincronicidade, que a nossa vida ela entra em harmonia com as coisas espirituais, com o mundo à nossa volta. Quando entramos no descanso de Deus, nós entramos em harmonia com a natureza, com o mundo. Nós entramos em harmonia com todas as leis que permeiam a terra. A nossa vida, ela entra nessa sincronicidade, nessa harmonia que o texto está dizendo. A descanso, a confiança. Eu quero dizer que você tem que ter pensamentos que produzem energia. A cada dia eu falo isso com Deus: Senhor, eu preciso da tua força. Não é isso que nós pedimos a Deus para trabalhar? Nós não pedimos força para Deus para trabalhar? Força para Deus para poder continuar a jornadeada? Você tem que pedir a energia que produza na sua vida agora as ações que você precisa ver. E isso sai da sua mente, isso sai das suas ações, daquilo que você pensa. A sua mente, ela é uma fábrica de coisas maravilhosas. Quando você tem fé, quando você coloca nas mãos do Senhor e acredita, você entra no descanso e então há uma sincronização. E você diz: Senhor, eu preciso da sua força para continuar. Porque um espírito que pode manifestar qualquer ação contrária a essa mente produtiva é você reclamar. Os murmuradores só andam em retrocesso. Murmuração, reclamação, questionamento, e só vive olhando para problemas, só vive olhando para as dificuldades, só vive olhando para retrocesso. Meu irmão, você gera uma drenagem de energia. Você sente que as suas forças estão se exaurindo. O Espírito de Deus parece que está saindo do seu corpo. Os seus pensamentos podem gerar produtividade, energia, vontade, desejo. Ou seus pensamentos vão gerar
forças negativas. Há um experimento, até foi feito isso com cereais, com arroz. Há um experimento que foi feito com a água. E com a água pegaram 2 copos e na direção de um copo só agradeceram, disseram da importância da água e aquela água ficava mais transparente. O outro copo com a água só falavam coisas contrárias, que ela não prestava, que ela não tinha significado nenhum, e começaram a xingar a água. Aquela água começou a receber a mensagem e a sua molécula começou a sofrer transformação. Aquela que recebeu palavra de gratidão, reconhecimento, ficou mais clara. Aquela que recebeu palavras de xingamentos, de coisas tão negativas, ficou escura. Há um experimento desse também, feito com o cereal do arroz. Você pode colocar no YouTube, isso aí você vê agora, se quiser. Não veja agora. E a um monte de arroz foi declarada palavra de gratidão, gratidão, gratidão. Do outro foi palavra de insultos. E a outro foi de esquecimento, de ignorância. O que aconteceu? Esse aqui se preservou, continuou a sua natureza. Esse aqui entrou no estado de deterioração e esse terceiro mofou. Sabe, aquilo que sai das nossas mentes, aquilo que sai da nossa vida, produz ações. E se você chega na sua casa e só fala coisas erradas, e só tem pensamentos negativos, e contra a sua família, contra o seu emprego, contra a sua vida, e só puxa coisas do passado, e não consegue ver perspectivas do futuro, e anda no presente com murmuração, você está amaldiçoando a sua vida. São fortalezas. O que eu tenho visto e tenho ouvido não tem sido diferente com aquela ação de um eu cego. O que é um eu cego? É quando eu ignoro de ver certas coisas em mim e só consigo ver no outro. Eu não consigo ver as minhas falhas, meus erros, não consigo ver a minha falta, mas eu consigo ver no outro. E o que eu faço? Eu projeto isso no outro. Ih, você viu fulano, ciclano? Viu como é que tá? Eu não consigo ver em mim, é um eu cego. Irmãos, hoje tem mais pessoas vivendo assim do que com capacidade de se olhar, de ter uma visão de autoconhecimento, para dizer, eu preciso mudar. Com quem você tem aprendido? Quais são as pessoas que têm te ensinado a respeito de ter uma mente vitoriosa? E eu tenho batalhado esse tema há anos, porque eu vejo que muitas pessoas não entendem que elas estão desperdiçando suas energias. Sabe quando você desperdiça as suas energias? Repito, sabe quando você desperdiça as suas energias? Quando você fica com raiva. Olha a fortaleza. E normalmente as pessoas dizem assim, olha, eu acho que eu puxei o meu pai e minha mãe. Eles criam um padrão matricial, né? Uma matriz, lá eu sou... Gente, é hora de interromper. É hora de quebrar. Sabe quando você gasta a sua energia? Quando você fica com raiva. Quando você fica com ódio. Quando você fica magoado. O que são fortalezas? Fortalezas são formas de escravidão da mente. Você tem um formato e aquilo domina a tua mente. Aí você fica com raiva, com ódio, magoado, irritado, com amargura, com desconfiança, e você se azeda nesse tipo de vida. Quando eu produzo energia, quando eu ignoro esses tipos de sentimentos e emoções, o que você quer produzir na sua vida?
Coisas boas ou coisas ruins? Eu quero que você leia comigo Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8. Nós vamos apressar um pouquinho aqui. E o apóstolo Paulo falando aos irmãos na cidade de Filipe. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa Há um padrão, né? A nossa mente, ela precisa estar no padrão da mente de Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Você pode aplaudir o Senhor? Não discuta com os tolos. Não dê atenção à raiva, ao ódio, porque o seu pensamento tem que estar debaixo de uma cobertura que produza sentimento amável, sentimento que venha te deixar mais doce. Pensamentos que geram inércia, fraqueza, baixo autoestima, repetição de sofrimento dos pais, de relacionamentos errados, de coisas do passado, de que você quebrou a cara. Isso não deve estar mais na sua mente. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos em Deus. Irmãos, nós precisamos produzir pensamentos que gerem força para a vida diária. Eu não sei o quanto meu pai sofreu no passado, eu não sei o quanto ele já passou em sua vida, mas eu não quero carregar uma energia em que não produza em mim força no dia a dia. Nós não podemos repetir padrões de coisas do passado e isso ser hoje para o nosso presente o maior obstáculo. Muitas coisas Deus tem te dado e você tem perdido porque você tem um pensamento errado a respeito de você. Veja quanta coisa Deus colocou em você e você não acredita. Você não tem confiança que Deus colocou isso para fazer algo maravilhoso em sua vida. Você tem medo, você é covarde. Mas hoje você vai colocar diante de Deus a sua fraqueza. Você vai destruir essa fortaleza. Qual a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou a voz do seu medo? Por que você tem fugido? Por que você não tem se assumido para aquilo que Deus te determinou? Porque quando você ora durante a madrugada e de manhã tem que sair, aí o seu pensamento diz: eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou falhar, eu acho... A partir de hoje, essa fortaleza vai sair da sua vida. Quantos compromissos você perdeu por causa desses pensamentos? Quantas coisas boas chegaram em suas mãos e você perdeu por causa desses pensamentos? Quantas obras você deixou de fazer para Deus por causa desses pensamentos? Quantas coisas você deveria fazer na sua família e você não fez por causa desses pensamentos? É que nós precisamos gerar pensamentos que nos dê força diária, felicidade. E você está ouvindo coisas que deveriam ser destruídas na sua vida há muitos anos. Nós estamos vivendo hoje
numa guerra muito grande. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, que as armas das nossas milícias não são carnais, não são físicas, não são humanas, mas a nossa guerra é espiritual. Sabe, irmãos, quando eu estava pensando a respeito dessas coisas, eu as escrevi, Deus me tocou, que muitos aqui serão libertos hoje, porque existem padrões de repetição. Você hoje está falando como sua mãe falou há 30 anos atrás, que seu pai falou há 20 anos atrás, que alguém falou para você há 10 anos atrás. E eu quero dizer para você, é tempo de quebrar e demolir as fortalezas na sua mente. Por isso que eu dou valor ao ensino. Onde tem o ensino, eu vejo investimento. Eu não pago o ensino, eu invisto em ensino. Porque alguém que possa me mentorear, para eu entender que eu tenho que ser muito mais aquilo que Deus quer, não tem valor. Não tenha medo. Há um tempo atrás eu fui fazer um curso. Sinceramente, eu não tinha dinheiro. E assim, ir sozinho, eu sempre falava isso com o Daílze, ir sozinho é muito ruim você estar sozinho. Mas eu fui para Viçosa. E quando eu cheguei lá em Viçosa, no primeiro dia do curso, eu tive uma crise renal. Diante de Deus, irmãos, eu passava o dia inteiro bebendo água. E quando ia para o banheiro, ficava aqueles pinguinhos. Pip, pip. E o professor falava assim, você quer ir embora? Eu falei, não. Vou embora não. Eu tinha pago caro. Vou embora não. Irmãos, de dia eu estudava. Era o dia todo. Era um internato lá. Aí à noite, eu pegava o táxi e ia para o hospital. E ficava no soro. Aí voltava, não dormia. Começava às 7 horas, tomava o café. Irmãos, eu fiquei assim uma semana. A Daílze está aí? Não foi, amor, isso? A Daílze, coitada, não tinha nem como falar comigo, porque era um internato, lá não tinha isso. Eu fiquei uma semana. Todo dia eu estudava e ia para o hospital. Tinha 2 hospitais na cidade. Aí quando eu cheguei, falei, não vou mais nesse hospital não, que eu já estou ficando marcado. Vou para outro hospital. Aí quando eu fui para outro hospital, o médico que era daquele hospital estava de plantão. Ele falou assim, irmão, dessa forma, não, não quero você aqui não. Eu falei, doutor, Novalgina na veia, Buscopan no bumbum. E vai embora. Eu quero dizer para você que nós, quando temos pensamentos que geram energia, nós não nos rendemos nem para a doença. Nem para a doença. Eu estou querendo dizer para você que você pode muito mais. Para você saber, eu terminei o curso, tá? Terminei o curso. Mas eu quero que você entenda isso. O que está gerando em você hoje é o poder para você demolir as fortalezas da sua mente. Não adianta adiar, não adianta deixar para amanhã. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas têm o dom, de postergar. Deixa para outro dia e acham que estão me enganando, mas não estão me enganando, elas estão se enganando. Chega de postergar. É hora de enfrentar. É hora de mudar. E hoje eu quero até declarar como essa ceia, a ceia para a demolição das fortalezas da nossa mente. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, nós vamos distribuir os elementos, vamos ceiar, mas eu quero que você saia daqui com a capacidade, força, para enxergar
e determinar na sua vida. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, nós queremos alcançar uma mente como a Tua palavra nos diz, Senhor, capaz e possuidora de poder e autoridade. Senhor, não nos dê espírito de medo, de covardia, mas nos dê um espírito, Senhor, de força, e possamos retirar toda a fortaleza humana, pensamentos contrários dentro de nós, e possamos demolir, Senhor, toda barreira que se colocou diante de nós. Você é capaz de chegar aonde você deseja. Deus está contigo. A sua força vem do Senhor. E eu oro por você agora, por sua mente. Revisto a sua mente, revisto agora os seus pensamentos, para que eles sejam os pensamentos de Deus. Seja o melhor de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho. O que você deseja, o que você está sonhando, você alcance. Não desperdice a sua energia com coisas erradas. Coloque a sua mente no Senhor. Pai, nós queremos consagrar os elementos para que esse elemento, Senhor, possa servir a sua igreja nessa visão que nós determinamos hoje em nome de Jesus. Amém, amém.